Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física Moderna 1. Nesse vídeo nós vamos resolver mais um exemplo da disciplina. Dessa vez o exemplo trata sobre a determinação da razão carga-massa para o elétron obtida por Thomson. Então vamos lá, o exemplo diz o seguinte: supondo que a diferença entre o valor da carga dividido pela massa, né? Carga elétrica do elétron dividido pela massa, obtido por Thomson em seu segundo experimento, vê figura ao lado, e o valor aceito atualmente se deve inteiramente ao fato de Thomson ter deixado de considerar a componente horizontal do campo magnético terrestre fora da região entre as placas. Calcule o valor dessa componente. Dados de Thomson, e aí ele coloca uma série de dados, né, que o Thomson utilizou. Campo magnético B igual a 5,5 vezes 10 a menos 4 Tesla. Esse campo é o campo magnético entre as placas. O campo elétrico 1,5 vezes 10 a quarta volts por metro. X1 igual a 5 centímetros. Lembrando que X1 é a direção que o elétron percorre, direção horizontal que o elétron percorre entre as placas, né? X2 igual a 1,1 metros, que é a distância que o elétron percorre fora da placa, depois que ele passa das placas de deflexão. E Y2 dividido por X2, Y2 é a quantidade que ele é defletido, né? Então a altura que ele é defletido ali, Y2, na região fora das placas. E X2 é, novamente, a distância entre as placas. E X2 igual a 8 dividido por 110. Então, com esses dados aqui, vamos tentar determinar qual é o campo magnético da Terra. Na verdade, a componente do campo magnético da Terra que interfere no experimento de Thomson. Então vamos lá, primeiro eu vou tentar representar essa situação aqui, né? Desenhar ela para ficar melhor da gente conseguir analisar. Então nós temos as placas, né? Aqui eu tenho uma placa, aqui eu tenho a outra placa, deixa eu duplicar aqui. Então essa aqui é a região entre as placas. Vou botar mais para cá um pouquinho. Então o elétron ele vai passar por aqui, né? E quando ele passar, vamos representar o elétron como sendo essa partícula, essa bolinha aqui vermelha. Então o elétron passa. Então o elétron vem aqui primeiro em linha reta até chegar na região entre as placas. Aqui nessa região ele vai sofrer uma deflexão, né? Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para baixo. Pronto, aqui ele vai começar a sofrer uma deflexão, tá? Depois ele segue na região fora das placas. Então ele sofreu um desvio ali devido ao campo elétrico ou ao campo magnético que estiver ligado, né, vai fazer com que ele sofra um desvio. E aí ele atinge um anteparo que está a uma determinada distância das placas. Então aqui seria a trajetória do elétron se ele tivesse seguido em linha reta. Essa aqui seria a trajetória. Note que ele vai sofrer duas deflexões, né? Uma deflexão entre as placas. Então eu vou chamar essa deflexão aqui que ele sofreu só entre as placas. Posso chamar isso aqui de Y1. Y1. Deixa eu escrever melhor. Então aqui essa deflexão, isso é Y1. E depois, na região fora das placas, pelo próprio movimento dele, então vai aumentando, né, a altura. E aqui eu vou chamar de Y2, essa deflexão que ele sofreu na altura, né, no eixo vertical, fora das placas, vou chamar de Y2. Tá? Enquanto o elétron percorre aqui essa região fora das placas, depois que ele passou pelas placas, né, ele vai ter uma velocidade em U, que a gente vai chamar de UY, conforme a gente está vendo ali na imagem, né? E vai ter uma velocidade em x, que vamos chamar de UX. Tá? Então ele vai ter uma velocidade de módulo UY para cima,
na vertical e uma velocidade de módulo Ux na horizontal. Aqui a gente tem a distância entre as placas. Essa distância aqui entre as placas, vamos chamar ela de de x1. E a outra distância entre a placa e o anteparo, onde o elétron bateu, essa distância a gente vai chamar de x2. Então, essa distância aqui é uma distância x2. Né? Lembrando que o elétron ele vinha com uma velocidade inicial Ux. Então, ele vai manter essa velocidade inicial, né? Porque o campo ali entre as placas não vai alterar essa velocidade. Vai alterar somente a componente vertical da velocidade, né? Não muda nada a componente horizontal. Bom, então nós temos essa situação, deixa eu tirar aqui. Depois eu volto para pegar esses dados, tá? Que a questão nos dá, a gente vai precisar deles mais para frente. Bom, então temos essa situação. Deixa eu só colocar mais para cá para o lado. E a gente já demonstrou, no vídeo em que eu falo, né, sobre o experimento de Thomson, que essa deflexão total, no caso seria essa deflexão aqui, em Y, é a deflexão na vertical sofrida. Essa deflexão é Y igual, isso aqui já foi demonstrado, né? Meio vezes E sobre M, que é a razão carga-massa, vezes x1, vezes x1 ao quadrado, né, aliás, vezes o campo magnético entre as placas ao quadrado dividido pelo campo elétrico. Isso aqui mais a razão carga-massa, novamente, vezes x1 que multiplica x2 vezes o campo ao quadrado, o campo magnético ao quadrado, isso aqui dividido pelo campo elétrico. Então essa aqui é a deflexão total sofrida por o elétron, né, ao passar pelas placas. Então isso aqui, esse valor dessa deflexão I2, né? Note que aqui a gente tem dois valores para dois componentes, né, que somados dão o Y. Esse segundo componente ele corresponde justamente ao componente Y2, ou seja, a deflexão Y2, tá? Então isso aqui corresponde a Y2. Portanto, já vamos descrever isso aqui. Y2 é igual a E sobre M vezes x1 vezes x2 vezes b quadrado, isso aqui dividido por E. Então, isso aqui corresponde à segunda componente do movimento, né, do elétron, ou seja, a segunda distância percorrida pelo elétron, que é a distância que ele percorre na vertical, na região depois das placas. Né? Isso aqui é o Y2. Porém, se a gente leva em consideração agora o campo magnético da Terra, nós vamos notar que esse movimento do elétron, depois que ele passa pelas placas, esse movimento não vai ser em linha reta, como a gente está vendo aí. Porque se existe um campo magnético, então esse elétron ele vai sofrer uma aceleração. Então o movimento não vai ser em linha reta, e sim vai ser um movimento parabólico, né? Então a gente pode dizer, supondo que a aceleração ela é constante. Aí vai ser constante porque nessa região o campo magnético da Terra, pelo menos a componente do campo magnético da Terra que vai interferir no movimento, ela é constante. Então vamos lá. Para esse trecho, então, para esse trecho x2, nessa distância x2 percorrida pelo elétron, nós vamos então ter a seguinte situação. Em vez de o elétron percorrer, deixa eu desenhar aqui o anteparo, onde o elétron bate. Então, isso aqui deveria ser o movimento dele, né? Aqui, no caso, seria o eixo horizontal. Eu estou analisando só a região x2, tá? De tamanho x2. Bom, então, ao invés dele ir em linha reta,
como deveria acontecer se você desconsiderasse o campo magnético da Terra. E isso aqui, portanto, seria o y2, que eu vou chamar de y2'. Ao invés disso acontecer, ele tem uma aceleração, né? Essa aceleração vai fazer com que ele seja desviado da sua trajetória. Deixa eu voltar aqui para fazer melhor. Então, em vez de ele ir em linha reta, ele vai sofrer um desvio aqui, né? E vai ter uma trajetória parabólica, mais ou menos parabólica. Então, aqui, esse desvio sofrido, quando você considera a aceleração gerada pelo campo magnético, vamos chamar esse desvio de y2 linhas. y2, duas linhas, tá? De forma que esses dois somados, eles resultam no y2 que é observado, que foi observado, né, pelo Thomson. Então agora a gente tem aí uma componente, né, digamos assim, um fator extra que é causado pela aceleração do campo magnético, ok? Causa pela aceleração que é gerada pelo campo magnético. Então vamos lá. Sabendo disso, nós podemos escrever então que aqui o y2 linhas, y2 linhas, y2 linha, aliás, né? Esse movimento aqui é um movimento uniforme, né? Que daria como resultado esse y2 linha, uma vez que a velocidade se manteria constante em y. Então a gente pode dizer que esse y2 linha seria igual à velocidade em y, que essa partícula tem, que o elétron teria, multiplicada pelo tempo que demora para ela atravessar essa região, que é a região entre a placa e o anteparo. Então a gente vai chamar essa região, como é a região 2, né, eu estou chamando esse tempo de T2. E y2, duas linhas, isso aqui seria um movimento acelerado, né? Então, se é um movimento acelerado, a gente pode escrever que esse y2, duas linhas, seria descrito pela equação meio vezes uma aceleração, que no caso é a aceleração apenas em y, que vai interferir no movimento, vezes T2 novamente ao quadrado. Então temos essas duas representações, e essa aceleração em y, ela é causada pelo fato de... Então aqui a gente tem um elétron. Como o elétron está sob a ação de um campo magnético, que é a componente do campo magnético da Terra, então ele vai sofrer uma força aqui para cima, né? Então essa força eu vou chamar de Fy, o módulo dela vai ser Fy, e essa força ela vai gerar essa aceleração AY. Então nós podemos dizer que Fy, como é uma força devida a um campo magnético, né? Então a força devida ao campo magnético ela vai ser a carga, o valor da carga, vezes a velocidade perpendicular, né, ao campo elétrico. No caso aqui o campo elétrico aponta para cima, então a velocidade perpendicular seria a velocidade em x, vezes o próprio valor do campo. Então nesse caso a gente teria que essa força ela é igual à carga, como é o elétron, então a carga é E, vezes a velocidade dele perpendicular a essa força, que é a velocidade ux, vezes a componente do campo magnético, que eu vou chamar de BT. Então é esse BT que a gente está interessado em descobrir, né? Qual é o valor dessa componente do campo magnético da Terra. E isso aqui é igual, isso é a força resultante, né, que age sobre o elétron, então isso é massa vezes a aceleração em y. Portanto, a gente pode dizer a partir daqui que essa aceleração em y, ela vai ser a razão carga-massa para o elétron, vezes ux, vezes essa componente do campo magnético da Terra. Então nós temos, por enquanto, que essa aceleração vai ter esse valor aqui, né? E como a gente também já demonstrou, e é fácil de perceber, né? Esse tempo T2, ele é igual à velocidade em x, aliás, ele é igual à distância percorrida, né? A distância percorrida depois da placa e até o anteparo, que é x2, dividido pela velocidade, o x, né? Isso aqui a gente também já demonstrou e é fácil de você perceber, né? Que a velocidade, o x, ela vai ser igual à distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo, e aí é só manipular isso, você vai encontrar que o tempo t2 é x2 sobre
o x. Bom, então sabendo disso aqui, a gente pode escrever aquela expressão para y2 duas linhas, y2 duas linhas, vai ser igual ao seguinte, então, ó, meio vezes a y, e a y a gente tem aqui, né? A y é a razão carga-massa, vezes o x, vezes bt. Isso aqui é a aceleração, a y, vezes o tempo t2 ao quadrado. Então, t2 ao quadrado, tempo t2, que vai ser x2 sobre o x, isso aqui está elevado ao quadrado, né? Portanto, essa aqui é a deflexão devida à aceleração do campo, da componente do campo magnético da Terra. Eu posso organizar essa equação aqui, né? E aí eu vou obter, a partir disso aqui, já vou colocar o resultado final, que y2, duas linhas, vai ser igual a E sobre 2m, tá? Vezes, e aqui eu vou colocar BT, que é o campo, a componente do campo magnético da Terra, vezes x2 ao quadrado, isso aqui dividido por UX. Só que o x a gente também já escreveu na aula que eu falei, né, sobre esse experimento de Thomson. Nós também já determinamos, já havíamos determinado que o x ele poderia ser escrito como sendo campo elétrico dividido pelo campo magnético. Então, isso é outra forma da gente escrever o x, né? O x é o campo elétrico dividido pelo campo magnético. Esses campos aqui são os campos entre as placas, tá? O campo elétrico entre a placa e o campo magnético entre a placa, ok? Lembrando que essa situação é gerada, né, quando você ajusta os valores do campo elétrico e do campo magnético até um certo valor, na verdade, até as forças elétricas e magnéticas se anularem, então você consegue chegar nessa expressão aqui, né? O x igual a E sobre B. E aquela deflexão lá que acontece no começo, ela só acontece quando um dos campos é desligado ou quando você tem um desbalanceamento desses campos, tá? Que gera um desbalanceamento na força gerada pelos campos. Bom, então nós temos esse valor para o x e vamos substituir ele na expressão de y2, duas linhas. E aí, quando nós fazemos isso, a gente obtém que y2, duas linhas, isso vai ser igual a razão carga-massa. Na verdade, a razão carga-massa dividido por 2, né? Então é E sobre 2m, vezes a componente do campo magnético da Terra, vezes o campo magnético entre as placas, na situação em que a partícula passa sem deflexão. Isso aqui vezes x2 ao quadrado. Isso dividido pelo campo elétrico. Campo elétrico E. Bom, então temos esse valor aqui para y2, duas linhas, né? Então a gente vai ter para y2, portanto, y2 vai ser y2 linha mais y2 duas linhas. Como a gente já viu, esse y2 linha, que é a situação onde você desconsidera o campo magnético da Terra, né? E aí a partícula viaja em linha reta depois que ela passa pela placa. Nesse caso, a gente teria a deflexão E sobre M, que multiplica x1 vezes x2 vezes b quadrado. Isso aqui dividido por E, pelo campo elétrico. Mais o y2, duas linhas, que a gente acabou de determinar, né? Vai ser E dividido por 2m, que multiplica BT, componente do campo magnético da Terra, vezes B, isso aqui dividido por E, vezes x2 ao quadrado.
Então, nós temos essa expressão aqui para y2, né? y2, por enquanto, é igual a isso. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar essa expressão e dividir ambos os lados dela por y2. Então, dividindo ambos os lados por y2, essa expressão, na verdade, vai ficar bem parecida, né? A gente vai ter y2 dividido por y2 dá 1. Então, 1 igual. Aí aqui eu vou repetir, só vou dividir por y2, né? Isso aqui será dividido por y2, então vou colocar aqui E vezes y2, E vezes y2. Tá? Então, por enquanto, nós temos essa situação aqui. E agora a gente pode utilizar os valores que a questão nos deu, né? Então, o que é que a questão, o que é que ela nos deu? Vamos voltar aqui, ó. Vamos ver aqui. Então, a gente tem que o campo magnético entre as placas, na região entre as placas, é 5,5 vezes 10 a menos 4 Tesla. Então, campo magnético. Deixa eu colocar essas informações em azul. São as informações que nós temos. 5,5 vezes 10 elevado a menos 4 Tesla. Nós temos também que o campo elétrico é 1,5 vezes 10 a quarta volts por metro. Campo elétrico 1,5 vezes 10 a quarta volts por metro. Temos que x1 é igual a 5 centímetros. Então, x1 igual a 5 centímetros. Que mais? x2 igual a 1,1 metros. Vou colocar aqui. x2 igual a 1,1 metros. E y2 dividido por x2, isso aqui é igual a 8 sobre 110. Tá? É igual a essa razão aqui. E aqui ainda temos, né, o valor da razão carga-massa que a gente vai precisar. É só pegar a carga do elétron, dividir pela massa. Isso vai dar 1,76 vezes 10 a 11ª coulomb por quilograma. Então, com esses dados, a gente pode fazer substituição aqui, né, e obter o seguinte. Vamos primeiro jogar esses valores aqui no primeiro termo, do lado direito, tá? Da igualdade que a gente obteve, para a gente descobrir qual é esse valor aqui, ó. Então, a gente já consegue descobrir qual o valor disso. Basta substituir os valores, né? Então, isso aqui vai ser razão carga-massa, que é 1,76 vezes 10 elevado a 11ª. Isso vezes, abre parênteses aqui, x1 vezes x2. E aí x1 vezes x2, a gente tem ali, né? x1 e temos x2, vai ser 0,05 vezes x2, que deu 1,1 metros, tá? Isso aqui vezes b ao quadrado. Então, vezes b ao quadrado. Deixa eu colocar, em vez de parêntese, colocar aqui um colchete. Então, é esse valor. 0,05 vezes 1,1 vezes b quadrado. B é 5,5 vezes 10 elevado a menos 4. Isso aqui está ao quadrado. Dividido. Isso aqui dividido pelo campo elétrico. 1,5 vezes 10 a quarta. Vezes y2, né? Nós não sabemos quem é y2, mas a gente sabe que existe aí uma relação entre y2 e x2. Deixa eu botar aqui, ó. Está aqui, né? A relação, ó, entre y2 e x2 é essa aqui. Então, na verdade, eu vou tirar esse 1,1 e vou colocar o valor da relação, tá? Então, se a gente tem y2 dividido por x2 é 8 sobre 110, e aqui a gente tem x2 dividido por y2, então é o inverso, né?
Então, em vez de ficar 8 dividido por 110, fica 110 dividido por 8. Então, isso aqui vezes 110 dividido por 8. Então, é só fazer aqui as contas e você vai obter que esse valor aqui vai dar igual a 2,44. Ou seja, se isso aqui é 2,44, e isso somado com esse valor aqui, tem que dar igual a 1, né? Então vamos fazer essa soma para a gente ver agora. Agora a gente pode descobrir qual é o valor dessa componente do campo magnético da Terra, tá? Então vamos tentar fazer isso. Vamos fazer agora o seguinte, portanto, vamos substituir aqui, ó. Então a gente tem 1, que é igual a 2,44, mais esse termo aqui, que eu vou copiar. E é esse termo que tem o que a gente quer descobrir, né, que é o valor dessa componente do campo magnético. Ok. Então, isso aqui, 1 igual a 2,44 mais esse termo aqui, né? E sobre 2m vezes campo magnético da Terra vezes B vezes x2 quadrado dividido por E vezes y2. Ok. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Nós queremos saber quem é o campo magnético da Terra, né? Então eu vou isolar esse segundo termo do lado direito. Deixa eu puxar mais para cá logo. Então, a gente vai ter que isso aqui é igual a 2,44, ele vai para o outro lado. Então ele vai negativo, né? Então vai ficar 1 menos 2,44, que vai dar menos 1,44. Então isso aqui é igual a 1 menos 1,44. Então agora a gente pode, né? Está mais fácil da gente conseguir calcular o valor de BT. Então BT, vamos isolar ele aqui. BT, que é o campo magnético da Terra, vai ser, vamos passar tudo para o outro lado, então vai ficar menos 1,44 vezes, a gente vai inverter, vai ficar 2m sobre E do outro lado, vezes BT, BT não, desculpa, E, né? E vezes, aliás, eu vou deixar esse y2 separado, por enquanto, então vai ficar só E dividido por B vezes x2. Tá x2 ao quadrado ali, mas eu vou colocar esse outro x2, eu vou colocar ele junto com y2, porque eu sei qual é o valor de y2 sobre x2, né? Então temos isso aqui. A componente do campo magnético, então, né, vai ser menos 1,44 vezes 2m sobre E, vezes E dividido por bx2 vezes y2 sobre x2. E aqui, mais uma vez, é só substituir os valores que a gente já tem, né? Então, nós temos a razão carga-massa, aqui a gente tem o inverso dela, multiplicado por 2. Nós temos o campo elétrico entre as placas, nós temos o campo magnético entre as placas, nós temos o valor de x2 e temos o valor da razão y2 dividido por x2. Portanto, basta então substituir agora esses valores e você vai obter que o campo magnético da Terra, a componente do campo magnético da Terra, BT, é aproximadamente menos 30 microtesla. E esse sinal negativo indica apenas que ela está no sentido contrário ao campo magnético que tem entre as placas, tá? Então, essa componente está no sentido contrário à componente do campo magnético entre as placas. Então, esse aqui é o valor da componente do campo magnético da Terra nessa região. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.